Bíblia, no livro de Coríntios, ou segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Aleluia. Orem bastante por mim. Vocês viram, quem me acompanha na rede social está vendo aí as minhas atividades, né? Estou rodando, andando, caminhando para baixo e para cima. Cheguei, minha mala está ali, a outra mala está em casa. Né? Então, ainda chego em casa hoje, já vou viajar para Itajaí ainda hoje. Preciso muito das orações de vocês aí. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: também, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus. Repita comigo, graça de Deus. Mais forte um pouquinho, por gentileza. Muito bem. Concedidas às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e, em sua profunda pobreza, eles superabundaram em grande riqueza de generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não fizeram somente como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, repitam comigo, deram-se a si mesmos, aleluia, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar Tito, que também começou assim, que assim como começou, também complete essa graça entre vós. Aleluia. Queridos, eu quero falar aqui sobre 3 ingredientes, ou 3 instrumentos, ou 3 questões extremamente necessárias para que qualquer ministério local, qualquer igreja local, qualquer ministério possa avançar e fazer a obra de Deus na face da terra. A primeira que nós devemos entender é a graça. Ninguém conseguirá fazer nada absolutamente sem a graça de Deus. Quantos concordam? Diga amém. Irmãos, nós podemos ter diplomas e devemos ter diplomas, nós devemos ter instruções, nós devemos ser pessoas, né, de categoria, pessoas de nível, mas só isso não nos fará competentes na obra de Deus. Só isso não nos fará eficazes na obra de Deus. Porque na obra de Deus nós não lidamos apenas com coisas naturais, coisas humanas. Nós lidamos com questões espirituais. Então, a graça de Deus, ela precisa estar manifestada. A graça de Deus, ela precisa ser abundante em tudo que nós fizermos. Nós temos que olhar um para o outro. Essa deveria ser, né, uma característica desta igreja, olhar um para o outro e quando você vira o irmão, você dizer, uau, que irmão agraciado. Que favor de Deus sobre a vida dele. Que unção sobre a vida dele. Que algo espetacular tem sobre a vida daquele irmão. Quando eu converso com ele, eu vejo a própria fala de Jesus. Quando eu fico perto dele, eu sinto a unção fluindo. Enfim, todas as vertentes de graça. Isso é muito necessário. Só que, por outro lado, a graça sozinha, por mais que ela seja essencial, ela também acaba não sendo suficiente para a obra. Porque nós precisamos de pessoas. Diga comigo, pessoas. Pessoas. O texto fala aqui que além dessa igreja ser graciosa, era uma igreja com pessoas disponíveis, dispostas, desejosas em fazer a obra de Deus. Desde sempre, querido. Desde sempre. E aqui não é um jargão, não. Se você olhar Gênesis e depois ler até o Apocalipse, você vai perceber que desde sempre a obra de Deus foi feita por pessoas. E nós precisamos entender isso radicalmente. Por quê? Porque todos nós, eu estou falando, inclusive eu, todos nós, temos a tendência de nos acomodarmos e ficarmos esperando que as coisas aconteçam. E nós deveríamos ser como esta igreja. Nós deveríamos ir para frente. Nós deveríamos nos dispor, dizer assim, eu não vou ser só um espectador. Eu não vou ser só um ouvinte. Eu não vou ser só alguém que está vendo as coisas acontecerem. Eu vou ser alguém que faço parte daquilo que está acontecendo. Era a característica desta igreja. Eles eram cheios de graça, mas também eles eram cheios de disposição.
Eles eram cheios de graça, mas eram pessoas que queriam fazer parte do que estavam construindo. E assim, eu não quero falar mal de nenhuma religião, mas a maioria de todos nós aqui fomos educados debaixo do romanismo, ou seja, debaixo de uma doutrina católica para o serviço sagrado, achando que somente algumas pessoas especiais podem fazer a obra de Deus. Isso é engano do diabo, querido, isso é mentira do diabo. Todos nós devemos, de alguma forma, estarmos inteirados e fazendo parte daquilo que Deus está construindo na terra. E se você não está fazendo parte, você deveria se preocupar, porque a Bíblia te chama de corpo. E se você não está funcionando no corpo, isso significa que alguma coisa não está tão bem com você. Você deveria se preocupar. Puxa, é verdade, eu congrego numa igreja local, em que na realidade eu só sou espectador. O meu papel é estar lá e fazer com que a cadeira não fique vazia na minha ausência. Ou seja, eu preciso estar lá. Eu acho que só isso é muito pouco pelo potencial que tem dentro de você. E eu acho que você deveria dizer amém a isso. Isso é muito pouco para o potencial que está dentro de você. Você tem muito mais para dar para o reino de Deus. Você tem muito mais para cooperar no reino do Senhor. Dentro de você é um potencial enorme, dentro de você existem dons, dentro de você existe graça, dentro de você existe visão, dentro de você existe fogo, dentro de você existe vida. E você deveria, de alguma forma, se sentir encorajado por Deus e pelo Espírito para que, de alguma forma, você fizesse algo. Você não precisa fazer muito, mas se você ajudar em um pouco, as coisas vão acontecer. Eu, por exemplo, já tenho o meu perfil. Isso está em mim, eu não consigo ficar parado. Eu gosto de trabalhar, gosto de estar envolvido em coisas que estão sendo realizadas. Mas eu acho que você deveria pensar diferente sobre a sua vida e sobre o seu potencial. Bem, encerrando. Graça sobre pessoas disponíveis. Agora nós precisamos do quê? De recursos. Porque, queridos, eu não sei se você percebe, mas nada na vida funciona sem dinheiro. Você já percebeu isso ou não? Na realidade, todos nós aqui precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro antes de ter nascido e vamos precisar de dinheiro depois de ter morrido. Pastor, o que é isso? Deixa eu te explicar. Antes de você ter nascido, o seu pai e sua mãe já estavam gastando dinheiro com você. Antes de você ter nascido, seu pai e sua mãe já gastaram uma fortuna. Meus filhos estão recentes, aí, são 3 anos de idade só, então essa coisa está muito viva na minha mão. Assim, eu já repreendi, falei, parece que o devorador está passando aqui, não é possível? Porque pensa num trem que gasta dinheiro, é você saber que a mulher está grávida. O negócio vai assim, vai suga tudo, irmão, vai ter o tutano embora. Porque você está emocionalmente frágil, você vê uma coisa de 5, uma coisa de 10, uma coisa de 15, é comprar de 20. Alguém entendeu o que eu estou falando? Não. Por quê? Porque você quer o melhor. E daí você vem à luz, você vem à vida. Você gasta dinheiro com o hospital, gasta dinheiro com o médico, gasta dinheiro com o medicamento. Aí você começa a viver. Você gasta dinheiro. E você vive. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos. Eu estou profetizando aí, irmão. Vai lá, 90 anos, 95 anos, aleluia, aleluia, 100 anos, aleluia, glória a Deus. Você vai gastar dinheiro. Aí chega a hora da morte. Você vai gastar dinheiro. Aí depois de morto, irmão, você gasta dinheiro. Como que você gasta dinheiro? Você vai ter que gastar dinheiro para comprar o seu quadrado. O que é o seu quadrado? É o seu ossário. Aquele lugarzinho onde você vai ter que jogar o osso lá, caso você não queira que os seus familiares deem seu osso para o cachorro ficar lambendo. Vai ter que ficar guardadinho lá. Dinheiro, ele é extremamente importante para a realização da vida. E uma coisa que eu decidi, eu gostaria que vocês fizessem parte comigo desse pensamento. Falei, Deus, eu sempre quero ter graça. Eu sempre quero ter disposição. Mas se lá no céu um dia o Senhor nos acusar, no sentido de acusação, não de condenação, porque Deus não nos condena, mas de apontar o dedo para nós e falar assim, olha,
naquela igreja, naquele lugar, a obra poderia ter ido muito mais para frente. A obra poderia ter realizado muito mais. Aquela igreja poderia ter avançado muito mais. E você sabe por que ela não avançou? Porque ela precisava de recursos e os recursos não foram dados àquele lugar. Eu vou poder olhar nos olhos de Deus e também para o meu bolso e falar assim: Deus, o meu bolso não reteve esse dinheiro. Porque você vê que essa igreja, mesmo em profunda pobreza, mesmo passando por profundas necessidades, eles superabundaram na generosidade de dar. E nós não podemos encontrar desculpas para nos eximir das responsabilidades que temos, de sermos pessoas disponíveis, cheias de graças, mas também generosas na arte de dar. Então, 3 ingredientes aqui não são os únicos, mas são extremamente necessários para a gente compor uma igreja local de sucesso. Diga comigo: graça, pessoas disponíveis e recursos financeiros. E eu creio que essas 3 coisas estão dentro de você. Essas 3 coisas estão ao seu alcance. Em alguma medida está em seu alcance. Em alguma medida você pode participar desses 3 requisitos que faz com que essa igreja se torne uma igreja de sucesso. Eu gostaria que você orasse por isso, por essas 3 coisas. Para que sempre você fosse um homem agraciado, uma mulher agraciada. Para que sempre você tivesse, de alguma forma, uma disponibilidade para a obra de Deus, para fazer alguma coisa na casa de Deus. E que também você pudesse entregar no altar de Deus os seus recursos, ao ponto de você começar a dar um pouquinho hoje, e Deus te prospera amanhã, e você trazer milhões um dia para a casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta palavra de consolo, por essa palavra de encorajamento, por essa palavra de despertamento sobre a vida da igreja. Pai, eu oro e eu abençoo a vida dos meus irmãos, para que essas 3 verdades estejam abundantes sobre a vida deles. Que eles sempre, Deus, sejam cheios da sua glória, cheios da sua unção. E que também, Deus, tenham um coração disponível para se doar voluntariamente como pessoas. E que também que os recursos, Deus, eles possam ter em abundância. Que o que dá 1 hoje venha a dar 10 amanhã. Que o que dá 10 hoje venha a dar 100 amanhã. Que o que dá 100 hoje venha a dar 1000 amanhã. Que o que dá 1000 hoje venha a dar 10.000 amanhã. Quem dá 10.000 hoje venha dar 100.000 amanhã. Quem dá 100.000 amanhã vai dar 1 milhão daqui a pouco, Pai, em nome de Jesus, para que a tua obra avance, ela cresça, ela prospere, ela vá a limites estratosféricos, Pai. Em nome de Jesus eu oro, e eu abençoo os teus servos, para que eles possam ver a unção e a graça e o favor do Senhor, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém a essa oração? Amém. Aleluia. Então vocês estão abençoados e instruídos para ofertarem na casa do Senhor. Glória a Deus.